meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com a aula de número 8. Gente, e nessa aula a gente vai revisar todos os nossos conteúdos que estudamos até o momento, no capítulo 1, ok? E quais foram esses conteúdos? Nós estudamos no capítulo 1 do nosso livro de português, certo? Substantivo, estudamos adjetivos, preposição, verbo e uso do X e CH. Substantivo, adjetivo, preposição e verbo são 4 classes de palavras, certo? Como eu sempre digo, na nossa língua portuguesa, toda palavra que sai da nossa boca tem uma classificação de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, ok? Então, essas 4, substantivo, adjetivo, preposição e verbo, faz parte das 10 classes de palavras, ok? Já X e CH faz parte do que? A gente estuda o que? Na questão de ortografia, como escrever as palavras corretamente, ok? Então, agora a gente vai ver o que? Primeiro, a gente viu no capítulo 1 a definição de substantivo, que a gente já sabe que substantivo é a palavra que nomeia os seres, certo? Sejam esses seres com vida ou sem vida. Então, tudo que dá nome às coisas, como homem, choro é um substantivo, saci, lápis, caderno, computador, banco, cidade. Então, tudo que dá nome, que nomeia as coisas, os seres, então nós chamamos de quê? De substantivo, ok? Aí nós estudamos também a classificação desse substantivo, porque cada substantivo tem a sua classificação, que eles podem ser comum ou próprio. Comum, né? A gente já sabe nomes como de objeto, de coisas, e próprio nome de cidade, de pessoa, de país, de estabelecimentos. Simples ou composto. O substantivo simples, eu sempre costumo dizer que é aquele formado por apenas uma palavra, mas na verdade as gramáticas definem que substantivo simples é aquele substantivo formado por apenas um radical. Quem é que lembra o que é um radical? Então, gente, radical é a parte significativa da palavra. Então, a parte que se repete, ou seja, a partir daquela parte lá que se chama radical, eu posso formar uma outra palavra. Então, substantivo simples, formado por apenas um radical, ou então formado por apenas uma palavra, e composto é o inverso, é formado por mais de um radical e, como eu costumo dizer, formado por mais de uma palavra. Por exemplo, beija-flor, guarda-sol, guarda-chuva, guarda-noturno. Observe que tem mais de uma palavra. E quando se tem mais de uma palavra, lógico que vai ter um radical das duas. Por isso que o composto é um substantivo formado por mais de um radical. Temos o substantivo primitivo, que é aquele que não vem de nenhuma outra palavra, como no caso pedra. E o derivado é aquele que vem justamente do primitivo, vem de outra palavra. Qual é o primitivo? O primitivo é pedra e o derivado seria o quê? Pedregulho, pedrada, certo? Então, temos os concretos ou abstratos. Substantivos concreto, qual é? O que não precisa de outro ser para existir, e abstrato, ele precisa de outro ser para existir. Concreto, como por exemplo, eu tenho controle, eu tenho pincel, eu tenho cabelo, fio de cabelo. Já abstrato, eu tenho as sensações, os sentimentos como tristeza, calor, frio. Então, abstrato, vocês podem identificar na questão dos sentimentos e das sensações. E por último, nós vamos ter os coletivos. Substantivos coletivos são aqueles, o grupo, que dentro daquele grupo contém o quê? Seres da mesma espécie. Por exemplo, cardume, que é o coletivo de peixe, constelação, coletivo de estrela, cáfila, que é o coletivo de quem? De camelos, ok? Dentro do capítulo 1, a gente estudou também a classe gramatical adjetivo. O substantivo, ele nomeia, dá nome às coisas. Já o adjetivo, ele vai dar o quê? Uma qualidade, vai caracterizar quem? Justamente o substantivo. Então, o que dá qualidade, certo? Caracteriza os substantivos, nós vamos chamar de
adjetivo. Por exemplo, gordo é um adjetivo, maravilhoso é um adjetivo, gentil também é adjetivo, ok? E dentro do capítulo 1, ali, já no estudo de adjetivo, vai vir o quê? As locuções adjetivas. Sempre digo, locução é a expressão formada por mais de uma palavra. No caso da locução adjetiva, é aquela expressão que vai ter a mesma função de um adjetivo, certo? Expressão formada por preposição, sempre a locução adjetiva vem preposição e um substantivo. Por exemplo, amor de mãe. Esse em vermelho nós chamamos de locução adjetiva. Olha a preposição de, olha o substantivo mãe. Amor aí de mãe corresponde a qual adjetivo de mãe? A materno. Cor de vinho, certo? O de e o vinho, preposição mais o que? Substantivo. Cara de anjo, preposição de mais o substantivo anjo. Então, sempre a locução adjetiva vai ter essa estrutura, é formada por uma preposição e um substantivo. E vai ter sempre o valor de um adjetivo, ok? Aqui nós vamos estudar agora a preposição, que também tem no capítulo 1. O que é preposição? A gente vai ver que são pequenas palavrinhas, certo? Observe aqui, ó, conceituando a preposição. A preposição é a palavra invariável porque não muda, que serve para quê? Que serve para juntar termos ou orações, para que esses termos ou orações eles fiquem com sentido. Porque se a gente joga as palavras e não tem ali um elo de ligação, não tem palavrinhas que possam ligá-los, conectivos ou preposições, podem ficar, ou aliás, ficam sem sentido, né? Então vamos observar aqui, ó, quais são as preposições. De, para, com, em, a, após, até, ante, sobre, contra, desde, perante, por e sem. Na verdade aqui é sem, não é semi não, certo? É sem, não tem esse ezinho aqui. Esse ezinho aqui entrou de penetra. Na verdade é sem, com S. Sempre costumo dizer que sem com S é preposição. Aí já sem com C já é dinheiro, ok? Então as preposições são essas. Mas a gente estudou que usando as preposições, cada uma vai ter o quê? Vai expressar alguma relação, certo? Relações expressas pelas preposições. Por que que tem essas relações? Tem um sentido. Porque uma única preposição, como no caso o de, ou então o para ou o com, eu posso usar uma única preposição em dois contextos, mas esses dois contextos vão ser contextos diferentes. Como assim, Pro? Vamos observar, ó, em é uma única preposição. Eu posso dizer que em só exerce a função, aliás, a ideia de lugar, só dá a ideia de lugar? Não, ele pode dar a ideia de lugar, assim como pode dar a ideia de tempo. Como é que eu vou diferenciar? Eu preciso ler o contexto e entender. Observe quando o em vai indicar lugar. Vou ficar em casa. Esse em indica o lugar onde vou ficar. Já indicando o tempo, observe. Voltarei em 10 dias. Eu estou determinando o tempo, quantidade de tempo que eu vou voltar. Voltarei em 10 dias. Então, a mesma preposição expressando significados diferentes, sentidos diferentes, ok? Então, por isso que tem as relações, as preposições têm essas relações. Tempo, lugar, companhia, matéria. Então, vocês veem no livro de vocês um quadrinho que tem lá indicando todas essas relações das preposições. Agora a gente vai estudar outra classe, revisar, né? Na verdade, outra classe gramatical, que é quem? O verbo. Vimos tudo isso aí no capítulo 1, não esqueça. Então, o verbo é o quê? É aquela palavrinha que vai o quê? Indicação, estado ou fenômeno da natureza. E para você que tem dificuldade em o que? Identificar um verbo, é só você conjugar esse verbo no presente, no pretérito ou no futuro. Professor, e como é que eu vou conjugar? Utilizando aquelas pessoas lá do discurso. Quando é que eu sei que o verbo está no presente
quando eu digo que algo está acontecendo no momento. E quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela. Então, se você for conjugar um verbo, por exemplo, o verbo brincar no presente, na primeira pessoa do discurso é eu brinco. Então, se você não consegue fazer essa conjugação, eu brinco, tu brincas, ele brinca, se você não conseguir fazer isso com a palavra, então essa palavra não vai ser verbo. A gente tem que procurar ver qual é a classe gramatical dessa palavra, certo? E dentro do estudo de verbo, a gente estudou o tempo, quais são os tempos verbais, presente, pretérito e futuro. A gente estudou o modo verbal, quais são os modos verbais, modo indicativo, que é aquele modo que indica o quê? Indica algo concreto, que eu tenho certeza. Modo subjuntivo, que é o modo da incerteza, da dúvida, não é concreto. E temos também o modo imperativo, que é aquele modo que vai indicar que uma ordem ou um pedido. Dentro do estudo de verbo, a gente viu as conjugações, que são 3. Primeira, o verbo termina em AR. Segunda conjugação, o verbo termina em ER. E terceira conjugação, o verbo termina em IR. E por último, a gente fez estudo, não que o conteúdo de verbo termine aqui, mas foi o que o capítulo 1 nos trouxe sobre o estudo de verbo, nós estudamos as formas nominais, que também são 3. Todo estudo de verbo se resume em 3. 3 tempos, 3 modos, 3 formas nominais, 3 conjugações, não é isso? Então, as formas nominais, revisando para vocês, são 3, que são aquelas que terminam em R, qual é? A forma nominal que termina em R, o infinitivo, isso mesmo. A forma nominal que termina em NDO ou NDA chama-se o quê? Gerúndio. E por último, a forma nominal que termina em DO ou DA chama-se particípio, ok? Então, o capítulo 1 traz sobre verbo, certo? Tempo, o modo, conjunções e formas nominais. A gente tem também lá no capítulo 1 a parte de ortografia, que é quando se escreve. Como é que eu vou escrever? É com X? É com CH? Enchente, encher, enxaguar. É com X? É com CH? Então, gente, a parte de ortografia e o livro de vocês traz algumas regrinhas, né? Que tem que seguir. Na verdade, será que tem que seguir? Nós não temos que seguir certas regras. Por quê? Porque o que nos faz escrever corretamente, escrever bem, sem o medo de errar, é a nossa prática de leitura. As regras, elas nos ajudam, mas não devemos seguir lá ao pé da letra, por quê? Porque quando a gente vai observar, tem a regra e depois em seguida tem as exceções. É dessa forma, mas diz, não pode ser dessa forma. Então, por isso que a gente não deve seguir ao pé da letra as regras, certo? Na parte de escrever corretamente. Então, escreve-se com X, é o que diz essa regra aqui, ó. Palavras de origem indígena, de origem árabe e de origem o quê? Africana. Como, por exemplo, abacaxi, maxixe e mexerica, a nossa tão chamada tangerina, né? Então, tangerina, aqui na nossa região, também é conhecido como mexerica em outra região. Mas a regra também tem suas exceções. Então, por isso é que a gente não deve ficar tão preso à regra, certo? Porque o que aqui diz é o seguinte, ó, se a palavra vem derivada de outra que já é escrita com CH, então eu não vou escrever essa palavra com X. Por exemplo, enchente, que vem de encher, que é da palavra, por que enchente e encher é escrito com CH? Porque essas duas palavras, elas são derivadas de quem? Da palavra cheio. Tem uma regra que diz que depois de EN se escreve com X. A regra bem clara lá no livro de vocês. Depois de EN, você vai escrever a palavrinha com X. Só que tem essa exceção aqui. Encher e enchente é com X, Não. De acordo com a regra, a primeira regra deveria ser, porque diz que depois de EN se escreveria com X, não é? Mas, na verdade, essa exceção diz o quê? Que enchente e encher
é derivado da palavra cheio, e cheio não é escrito com X. Por isso que essa regrinha aqui não vai seguir ao pé da letra, depois de EN você escrever uma palavra com X, ok? Então, vamos aqui, ó. Regras ortográficas nem sempre funcionam. O que vai funcionar? O que? A sua prática de leitura. Mas por que essas regras não funcionam? Porque existem sempre as exceções. Então, pratiquem mais a leitura de vocês, que vocês, ó, vão enriquecer o vocabulário e saberão escrever corretamente cada palavra. Ou, se não praticar tanta leitura, se tiver na dúvida de escrever alguma palavra, recorre a quem? Ao dicionário. Mas não escreva essa palavra errada, ok? Nossa aula de revisão termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.